Digamos que as pessoas que se aproximam da gente, elas têm a resposta. Elas vão manifestar um pouco sobre nós mesmos. Quando a gente percebe que tudo está conectado, a gente consegue perceber que as pessoas que chegam até nós, as coisas, os acontecimentos que vão se desenrolando, eles estão nos comunicando alguma coisa. Seja aquela pessoa que se comunica com a gente por telefone, via mensagens, absolutamente tudo aquilo que chega até nós, que a gente dá uma atenção, ou que aquilo, de certa forma, cruza a nossa atenção. Aquilo se comunica diretamente com a gente, com o nosso inconsciente, com aquilo que a gente escolhe. Mas a gente sabe o quanto a inconsciência ela toma espaço e proporção na nossa vida, principalmente naquelas coisas que a gente não gostaria de estar vivendo, é onde a sombra está se manifestando. E hoje mesmo eu falei com uma amiga sobre a minha sombra, porque esses dias tem surgido muitos acontecimentos. Tenho corrido minhas barras, né, com as barras de Axis. Tenho feito muita prática realmente para tentar entender ainda o que tem ali que eu preciso deixar sair, que eu preciso liberar através de uma catarse, seja qual for o nome que a gente dê para isso, mas poder acolher esse reino das sombras que eu tenho, que todo mundo tem, mas pensando nesse trabalho que eu estou fazendo ultimamente, é isso, né? Qual parte de mim ainda impede que eu faça tal coisa na minha vida, ou que eu alcance tal coisa? Quais são os julgamentos ainda que eu tenho em relação a isso? E eu contei a seguinte situação para uma amiga. Eu percebi, depois de escutar um curto e breve áudio de um vídeo do Hélio Couto, e esse áudio falava muito sobre o reino das sombras, né? E o quanto a gente ainda é dominado por isso. E a sombra, ela é tudo aquilo que a gente, de certa forma, ignora, põe debaixo do tapete, aquilo que a gente não quer sentir. Então, por muitas vezes, a gente tá ali para manifestar alguma coisa, a gente prende aquilo, a gente rejeita, posso dizer que é o que a gente rejeita, e é também é um lugar de resistência, né? Eu não vou me permitir ter contato com isso. Então a gente rejeita, a gente reprime isso dentro da gente. E tanto conhecimentos da psicologia que eu venho já estudando há muitos anos, realmente é algo que se transforma ali como se fosse uma massa, né, cerebral ali, energética no cérebro, onde você usa atos falhos, onde você projeta nas pessoas, onde você faz uma brincadeira quando na verdade aquilo é verdade, é uma verdade dentro de você. Ou você diz sim quando você queria, na verdade, dizer não. Quando você faz uma escolha que de novo vai te levar para o fundo do poço e você não consegue explicar muito o que está acontecendo. E esses atos falhos já foram explicados ali por Freud, são necessariamente uma forma do cérebro, da nossa consciência, ainda manifestar aquilo que precisa ser visto, né? E a gente vai agindo no mundo de várias formas diferentes para tentar olhar, porque somos nós ainda que estamos na condução de tudo isso, mesmo que de forma inconsciente. A historinha que eu contei para minha amiga foi exatamente pensando nessa dinâmica que é a nossa mente, né? Já que ela guarda tudo ali no subterrâneo do reino das sombras, eu imaginei como se a gente estivesse numa casa, uma casa normal, onde a gente é condutor ali das decisões da casa e de arrumar a casa e tudo mais. E tudo aquilo que a gente não tivesse ali disposição para arrumar, para assimilar, para organizar, a gente jogasse dentro de um quartinho dentro dessa casa, um quarto que fica sempre com a porta trancada, mas vai acumulando ali sujeira. Então, tudo que você não quer organizar naquele momento, que você não quer ter que lidar com aquilo, você pega e você joga nesse quartinho. Então, fica cheio de sujeira, daqueles lixos que você não jogou fora, de resto de embalagem, papéis escritos que você, enfim, nem chegou a sequer observar.
E você vai jogando tudo isso dentro desse quarto. E por muito e muito tempo você vai passando por essa porta, você sente aquela energia saindo da porta, que você entende que ali tem algo muito, muito denso, e você não quer entrar ali, você não quer arrumar, você não quer ter que lidar com tudo aquilo que se acumulou depois de tanto tempo. Só que você nunca consegue ficar totalmente bem na casa, porque por mais que você arrume o que tá ali mais visível e mais fácil para você lidar, você ainda vai ter a sombra daquela porta, que toda vez que você passa na frente, ela te comunica que existe algo ali muito que é seu, mas que é ainda muito denso para lidar, difícil ou desafiador naquele momento. E aí é por isso que a gente busca tanto ajuda e se apoia dentro de tantas terapias que existem, tantas formas aí, né? Correr barras, por exemplo, é uma forma de você trabalhar o que está dentro desse quartinho. E vai vindo, né? Como se você tivesse ali um empurrãozinho para receber uma coisa por vez que tá lá dentro e conseguir. Porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você elaborar quando vem uma coisa por vez do que você abrir a porta e de repente ter um monte de coisa e ter que mexer em tudo isso. Então, até mexer com as sombras, não é que a gente tenha que ter medo disso. Na verdade, é aí que tá o grande despertar nosso, né? Ter que abrir essa porta e lidar com o que tem lá dentro. Mas você ter isso de uma forma que você não tá criando um trauma ali, entende? Porque você tá lidando com muitas coisas. Então, se você adentra ali tudo de uma vez, sem uma organização, sem um apoio, você pode ter um colapso. Então, realmente esse trabalho de você ter um cuidado com você, para você adentrar os reinos das sombras de forma mais organizada e de forma mais amorosa e com ajuda, né? Porque isso faz total diferença dentro de uma jornada, de um processo de vida. E o que eu tenho percebido é o quão precioso é quando a gente faz ali um trabalho terapêutico e com muito cuidado a gente vai vendo que existe uma coisa. E claro, né? Digamos que você jogou um monte de coisa dentro desse quarto. Uma coisa às vezes está interligada com outra, né? O braço de uma mesa pegou num braço de uma outra mesa que, enfim, é totalmente diferente. Então, ali entrelaçadas. E você vai precisar lidar com uma, mas automaticamente você já vai estar lidando com outra. Então, as coisas podem estar emaranhadas uma nas outras. Então, eu estou usando esse exemplo da casa porque eu vi muita familiaridade. Porque é muito comum também, quando a gente pensa na nossa casa, a gente deixar alguns móveis, às vezes não limpar eles tanto, ou pegar ali alguma coisinha, deixar num local onde fica uma baguncinha, e a gente nunca mexe ali direito, não é uma coisa que a gente vai ter contato, mas a gente tem que manter ali de certa forma. E a nossa casa, ela também mora dentro da gente, né? Essa casa que existe dentro da gente, interna. Ultimamente eu tenho trabalhado muito as minhas sombras, eu já tenho feito isso há muitos anos, mas eu cheguei num processo que talvez os maiores medos eu esteja agora pegando ali nas mãos e falando, o que eu tanto julguei que me colocou nesse medo aqui, que é irreal, né? E agora eu vou ter que lidar com isso, o que isso traz aqui pra mim, e qual a cura que eu vou poder ter ao liberar certas coisas ali. E é muito curioso porque algumas sombras eu vejo que quando a gente resolve, não é tanto a questão prática, mas tem algumas sombras que quando a gente vai resolver, a gente precisa também ter uma prática de alguma coisa, né? Por exemplo, é quando a gente tem medo de comunicar alguma coisa e a gente só vai conseguir liberar isso quando a gente comunicar, quando a gente falar, né? Eu dei um exemplo aqui, mas tem algumas sombras que a gente precisa ter uma ação para conseguir, de fato, liberar ela, tirar, deixar fluir. Uma coisa também muito importante é que o que difere essa ação, tem uma outra ação que eu posso chamar ela de mais, porque ela interage mais só você com você mesma, que é muitas vezes aqueles sentimentos que você não quer sentir. Aquelas sensações que você reprimiu, só que tá lá.
Você vai ter que passar por você, vai ter que transmutar, vai ter que sair. Então, por isso que muitas vezes no processo de catarse, a gente pode entrar numa raiva imensa, numa tristeza, numa paralisia. Tem muitas coisas que podem surgir de um processo de catarse, justamente por isso, porque foram tantas coisas reprimidas que para elas saírem, elas vão ter que passar pela porta de saída. Então, vai ter um processo de percorrer em você, no seu corpo, né? As memórias inconscientes, elas também têm um registro no nosso corpo físico, né? A gente tem memória muscular, fica tudo preso, então a gente faz trabalhos energéticos corporais. Então, liberar não é só uma questão mental, você mexe todo o teu corpo ele é esse veículo, né? Que você libera as coisas que muitas vezes a gente não consegue imaginar ela como algo que a gente toque, né? Porque o reino das sombras não necessariamente é algo que você toque, né? É algo que tá ali no inconsciente, que a gente não consegue definir esse espaço. Mas o corpo, ele é um veículo para deixar com que isso se manifeste. E não só o corpo, né? Porque se a gente parar para pensar que muitas pessoas se aproximam da gente e nos revelam a nossa sombra, né? E que a gente, de certa forma, atraiu essa pessoa para poder enxergar essa sombra que tá ali. Então, existe todo um trabalho mesmo do próprio estar aqui nessa terra, estar vivo, né? De que existe essa lei, né? Que a gente precisa limpar a sombra, a gente precisa tirar o que tá na sombra, a gente precisa se trabalhar, trazer luz. Então, esse trazer luz, iluminar, de alguma forma faz parte da nossa vida humana. Então, por isso que as pessoas manifestam isso pra gente, mesmo que, independente da gente pedir ou não, as coisas vão acontecendo, vão se revelando. E quanto mais a gente se expõe, a gente tá ali na interação com os outros ou com os acontecimentos, mais fica evidente, olha, tem isso aqui. Nossa, porque isso aqui me estressou muito. Nossa, porque tal coisa me incomodou. E a gente tem que observar que tudo isso é um reflexo. E eu vou ter que olhar, eu vou ter que entender. E mesmo que eu ignore, mesmo que eu não dê nenhuma importância para as percepções que eu vou tendo, e não é julgamento, né? A gente sair do julgamento, mas se eu ignorar certas coisas, elas vão voltar. Elas voltam até a gente trabalhar isso, né? É muito impressionante que eu tô atenta, existe algo em mim que tá atento ao que tá fora, entende que o que tá fora é um reflexo, mas a gente não deixa de interagir com o que tá fora, a gente precisa e é muito importante, então a gente tá ali vivendo em comunhão com as pessoas, unificado com o todo. Então, muitas coisas se apresentam agora na minha vida e eu preciso lidar com elas como eu lidaria com as minhas sombras, né? Então, alguns acontecimentos que têm acontecido na minha vida, eu tô assim, tá, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou conversar com a pessoa, eu vou, eu vou lidar com isso, né? Antes eu fugi dos conflitos ao pensar, não, mas isso daí é porque eu tô refletindo coisa minha, então é só eu resolver internamente, não vou ir lá, não vou resolver. Não, gente. Tudo que acontece fora é um reflexo. Lide com isso como se você estivesse lidando com as suas sombras, e às vezes a gente precisa encarar mesmo, né? Pôr o limite, falar, viver e sentir aquilo, deixar que aquilo passe por você e vá embora, mas deixar que você viva a experiência, né? Então, colocar limites é uma coisa muito importante. Por exemplo, né? E era uma coisa que era uma sombra minha. Então, até hoje, quando surge algum desafio, eu sei que eu preciso. Opa, tem alguma coisa aqui ainda? Digamos que, no caso, não tem mais, mas se tivesse, o que que eu preciso fazer agora? Né? Digamos que aqui é minha sombra. O que que eu preciso falar pra ela? O que que eu preciso vivenciar aqui? Eu vou lá e eu vou falar como eu me senti, eu vou expor, eu vou. Se precisar chorar, eu choro. Eu vou sentir, eu não vou me limitar a sentir, né? Até que esse processo seja limpo e elaborado dentro de mim. Então, se permita viver essa cura, se permita viver o reino das sombras, né? A gente acolher e abraçar o reino das sombras que tanto nos ensina e, e basicamente a chave para muita mudança boa na nossa vida. Vamos trazer a consciência, vamos sentir, vamos deixar que isso passe por nós e
e acolher, né, tudo que isso representa. Aquela dor que a gente não sentiu, que a gente abafou dentro da gente, ela tá presa ainda em algum lugar dentro da gente, ela precisa ainda sair, né? E é isso, sem julgar, né? Eu acho que nesse processo a gente vai entender que não é sobre julgar o outro, né? Alguém me fez mal, a situação foi horrível, eu sou uma vítima. Mas é você sentir a dor de ter vivido, ou realmente tudo que é colocado ali para que você sente, entendeu? E você pode ir saindo do julgamento, entender, mas só de sentir você já tá elaborando, você já tá deixando ir. Esse é o problema, a gente precisa sentir e deixar ir, né? E cada um vai ter um tempo, né? São os processos que cada um precisa. Hoje eu vim aqui falar então das sombras do reino das sombras, ou reinos das sombras, não sei. Que tanto a gente tem medo, mas que tanto a gente precisa caminhar para limpar ele, né? Porque lá tá tudo que a gente rejeita, lá tá tudo que a gente reprimiu, que a gente falou, não posso sentir, não posso sentir, e a gente não elaborou, a gente não fez o trabalho de sentir, né? De deixar esse veículo do nosso corpo transmutar, né? Transmutar. Através de dores, a gente também pode ter curas muito profundas, muito importantes, né? Então, a gente tem medo de sentir dor, então por isso a gente tem medo das sombras. Eu falei aqui muita coisa, e até muito rápido, mas porque eu precisava, né? Esses dias está sendo tão claro, evidente para mim essa questão das sombras, né? Que eu falei, nossa, eu preciso muito falar sobre isso, eu preciso expor, porque é algo que tá fazendo muito sentido, eu tô conseguindo entender na prática, então eu preciso passar isso pra frente. Boa sorte na sua jornada. Se você quiser compartilhar aqui embaixo como que é pra você lidar com o Reino das Sombras, o que que você tem lidado ultimamente, que tem sido aí um fator de atenção sua, né, no momento. E lembrando que tudo vai tudo vai alcançar ali o resultado positivo, ou digamos que um resultado iluminado, mas é um processo, é uma caminhada e cada um vai ter a sua caminhada. Então é isso, pessoal. Falei tudo que eu tinha pra falar. Numa próxima eu posso trazer um pouco mais sobre essas realidades, né, que a gente vai vivendo. Obrigada, pessoal. Gratidão. Até depois.